A identificação do processo de morte vai fazer com que a gente tenha uma habilidade muito maior de fazer o manejo cuidadoso desses eventos dos dias finais. Então, a metáfora que eu uso, que eu falo no livro também, e sempre coloco em aula, é a dissolução dos 4 elementos. A gente não aprende na faculdade nada a respeito de como que você identifica o processo ativo de morte. Nós não temos isso, porque, assim, do ponto de vista médico, o processo ativo de morte, ele é muito semelhante a um quadro de sepsemia, igualzinho. Então, por isso que a maioria dos pacientes vão parar na UTI, porque todo mundo pensa que está com sepsis. Então, a dissolução dos elementos, ela é muito semelhante ao quadro de sepsis, mas não é sepsis. Sepsis tem reversão. O processo ativo de morte é irreversível. Haja o que houver, não vai voltar atrás. Então, na dissolução dos elementos, a primeira coisa que vai dissolver, né, na cultura oriental, nós somos feitos de terra, água, fogo e ar. E esses elementos, os primeiros que se juntam são terra, água e fogo. O último que entra no nosso corpo é o ar, que, segundo a cultura oriental, tem uma visão muito bonita, que é o empréstimo do sopro vital que vem de Brahma, vem do universo, vem de um Deus, que empresta para a gente esse ar para que a gente possa juntar esses outros elementos e seguir nossa vida. E aí, quando você termina a sua vida, você vai ter que devolver esse sopro vital. Então, é o último suspiro. Então, você começa a vida numa inspiração, é quando você recebe esse sopro vital, e você termina a sua vida no último suspiro, que é uma expiração. Entre esse período, então, quando você começa a dissolução dos elementos, você começa pela terra, que é a dissolução do elemento que vai trazer para nós essa noção de concretude, que é o nosso corpo. Então, você tem os sinais da progressão da doença, da evidência da presença da doença, você tem um corpo mais debilitado, você tem uma dificuldade de movimentação na cama. Então, isso é a dissolução da terra. Depois, você vai ter a dissolução da água. E, do ponto de vista concreto, é uma redução do volume de líquido do corpo. Então, é natural, é mais confortável para a gente, ser humano, e para qualquer ser vivo, morrer discretamente desidratado. E aí, por que isso? Porque você vai reduzir a quantidade de xixi, você vai reduzir a quantidade de secreção gastrointestinal, reduz a produção de secreção pulmonar. Então, tudo isso faz com que seja muito mais confortável. Do ponto de vista emocional, a dissolução da água é marcada por uma introspecção, um comportamento do paciente mais reflexivo. É um momento que, assim, sinal do... Doutora, por favor, dê um remédio para ela, para ele, porque ela não está reagindo. Falou isso, você pensa na dissolução da água. A família fica toda remexida porque o paciente está mais quieto. Ele está mais quieto por quê? Porque ele está em contato com a vida dele, ele está olhando para o que ele foi até agora, ele está tentando fazer uma revisão aí dos diversos capítulos que ele escreveu. E aí, nesse movimento de introspecção, ele alcança o que ele tem de mais sagrado dentro dele, que é a essência dele. E aí, nesse momento que ele alcança a essência dele, começa a dissolução do fogo. E aí é muito bonito perceber que na dissolução do fogo é como se cada uma das suas células tomasse consciência de que a vida terminou. E aí cada célula vai mostrar o que tem de melhor para fazer. Então, se cada célula do seu corpo mostra o que ela tem de melhor, então todo o seu corpo funciona bem. Que é a chamada melhora pré-pior, melhora da morte ou a visita da saúde, tem nome. Onde o paciente do nada melhora. E aí ele melhora, e aí todo mundo pensa que ele ficou bom. Funcionou. Então é quando você vai passar a visita, na véspera, sim, foi péssimo. Aí quando o paciente tem essa melhora, se você não sabe dessa história, você acha que você se enganou no prognóstico. Você fala assim, nossa, eu achei que ele ia morrer e agora ele está ótimo.
não, ele está ótimo porque ele vai morrer. Nesse período em que ele tem essa melhora, ele vai ocupar esse espaço para mostrar a essência dele. O que é a essência do ser humano? É a amorosidade. Então, você pode ter certeza que a pessoa mais trash que você conhece, no tempo da dissolução do fogo, se ela estiver acordada, ela vai demonstrar o que ela escondeu a vida inteira, que é a sua capacidade de amar. A sua capacidade de amar e de ser amado. E isso não diz respeito, gente, necessariamente à família, tá? Porque a nossa história de família pode ser uma história muito diferente da nossa história com amigos. E aí, não necessariamente, no final da vida, vai ser só love com a família. Pode não ser, mas pode ser um love com a equipe. Você pode ter um paciente que se liga de uma maneira absolutamente intensa à enfermagem, ao médico, ao fisioterapeuta, ao psicólogo. Com algum ser humano, ele vai fazer conexão. E aí, a hora que ele faz a conexão, ele demonstra essa amorosidade, essa melhor parte dele. Então, a nossa missão é saber quem a gente é e, em seguida, aprender a demonstrar amor pelo nosso caminho, pelo nosso jeito. E aí, no final da vida, a gente aprende, nem que seja na marra. Depois que você mostra a sua essência, a sua missão está cumprida. E se a sua missão se cumpriu, você tem que devolver o sopro vital. E aí começa a dissolução do ar. A dissolução do ar é o que a gente conhece como fase agônica do processo, onde o paciente tem uma respiração instável. Às vezes respira rapidinho e pausa. Às vezes ele respira profundamente e pausa. Então, ou ele faz as duas coisas ao mesmo tempo. É um centro de controle respiratório que perdeu o controle. Então, o paciente começa essa respiração agônica que pode durar horas e pode durar dias. E aí eu digo que, a depender da dificuldade que foi para você receber a sua missão, vai ser a dificuldade que você vai ter de reconhecer que a sua missão foi cumprida.